Agradecemos pela presença muito importante de todos que vêm atrás do conhecimento e também para que possam adquirir cada vez mais também interação com os nossos palestrantes e também revendo sempre os amigos que aqui sempre estão, né? Todas as pessoas que adquirem também, além do mais, do conhecimento, mas também fazendo sempre grandes amigos, né? As pessoas de todo o estado de São Paulo e também de outros estados que aqui se encontram no nosso 17º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM. Muito obrigado pela valiosa presença e nós teremos agora, no momento, o assunto a ser tratado nessa nossa palestra será as propostas de alterações da Portaria 464, com o nosso palestrante Wilson, representa a Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência e Trabalho. Vamos receber primeiramente o nosso coordenador desta temática, o senhor Edilson Ronaldo Merli, ele que é do Instituto de Limeira e é conselheiro da APEPREM. E com muita honra vamos receber o nosso palestrante, o José Wilson Silva Neto, ele que é coordenador geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Queremos agradecer mais uma vez à Secretaria de Previdência pelo apoio que está dando a esta atividade, a este congresso, lembrando da sala de atendimento que eles estão aqui ao lado da entrada do espaço, ao lado aqui da Jacarandá, no hall de entrada do espaço Jacarandá. E agora, senhoras e senhores, dando as boas-vindas a todos, com o coordenador Edilson Ronaldo Merli. Bom dia a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas, neste segundo dia do nosso Congresso Estadual da APEPREM, nesta manhã, nesta segunda palestra. E o tema, como nosso cerimonialista já mencionou, trata-se das análise das previsões de alteração da Portaria 464 de 2018. Nosso palestrante, então, é o José Wilson Silva Neto, graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará, é coordenador geral da área de Fiscalização, Regulação, Orientação dos RPPS, dos servidores federais, estaduais e municipais, tendo como uma das principais tarefas auditar e orientar a gestão atuarial e financeira, contábil e seus respectivos resultados das contas públicas da Previdência dos entes federativos. Vou passar a palavra, então, ao nosso palestrante e esperamos que realmente as previsões dessas alterações sejam boas notícias, boas novas para os RPPS. Boa palestra. Bom dia a todos. Tá? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Edilson. Muito obrigado, Daniel. Tá? Com muita satisfação que eu venho trazer aqui para vocês, né, todas essas conversas que a gente teve ao longo desse ano. Uma comissão que ainda, ela meio que engatinha, né? Ainda engatinhando, a gente está conversando, né? Tudo isso decorrente do decreto presidencial que pediu a consolidação de normas, tá? Acho que a gente já teve até, falando aqui de internet, né? Memes com a Secretaria de Previdência, né? Falando sobre várias portarias que estão sendo publicadas ao longo, né, dessa pandemia. Uma portaria em cima de portaria, né? Então, enquanto você piscava, saiu mais uma portaria da secretaria, né? Isso daí eu já vi memes desse tipo, tá? E hoje é com muita satisfação que a gente está conversando através dessa comissão, né, algumas alterações da portaria 464. Wilson, mas essa portaria já é de 2018, ela já é recente, né? Mas mesmo assim, toda e qualquer modificação, qualquer alteração, né, ela se faz necessária mediante, né, o nosso panorama de mercado, né, a nossa situação
tá? Toda aquela mudança que havia, toda a mudança que teve em 2018, foi decorrente de tudo que aconteceu, né, da portaria 403, que foi lá em 2008, até a portaria de 2018, tá? Só que em vista da pandemia, né, oscilação de mercado, né, baixa de taxa de juros, tá? Adequações parecem se fazer necessárias, tá? Então eu trago aqui para vocês, né, algumas conversas do que está sendo realizado dentro da comissão, tá? Essa já foi passado para o Conselho Nacional dos RPPS, tá? Dos dirigentes vai ser agora no próximo dia 7, né, que é o CONAPREV, vai ser feita essa apresentação também, mas para o Conselho também já foi realizado ali, né, o que eu vou estar passando para vocês, algumas propostas, tá? E adequações que a gente tem que realizar, né, dentro da comissão para satisfazer não somente ali uma solicitação dos RPPS, né, do mercado, também da secretaria, dentro da comissão, e levá-los ali ao Conselho e ser aprovado para a publicação de uma nova portaria, tá? Lembrando que eu acho que o Alex já deve ter falado para vocês que vão ter uma portaria geral, né, ser consolidada em uma só, e a 464 vai estar dentro dessa portaria, tá? Junto com seus anexos, junto com todos aqueles artigos, né, mais de 80 artigos lá dentro da 464, vai estar dentro dessa portaria geral, tá? Então, dando início, tá? Oxe, eu tinha uma coisa aqui, mas enfim, até então a gente teve 8 reuniões, certo? Dessas 8 reuniões ao longo desse tempo, está sendo mais ou menos umas 2 reuniões mensais, né? Tivemos essa primeira reunião, tá? Que foi o planejamento ali da elaboração de um regimento interno, certo? Então, estabelecendo ali os participantes, estabelecendo também ali os suplentes que vão compor essa comissão, tá? Então, foi essa uma discussão breve, certo? E também, dentro dessa primeira reunião, teve a discussão também já de como se dará a análise da portaria para caso achar necessário haver mudanças, né? Como vai ter uma consolidação de uma norma, a gente tem um espaço ali para mudanças e adequações. Wilson, mas você não acha muito cedo, como eu já falei anteriormente? Pode ser que seja cedo. Coisas não tiveram maturidade para ser implementadas, mas tem outras que já necessitam de adequação. Não houve uma boa aceitação, outros não há maturidade ainda para tal implementação, né? Talvez alguns pontos podem ser alterados. Então, a partir disso, ainda estou esquecendo de um ponto, né? A emenda constitucional. Né? A reforma da Previdência que veio mudou muita coisa, então já necessitava a alteração, né? Então, quando veio lá a emenda 103, muita coisa que estava na emenda 103, a 464 falava, tá? Então, tem que se fazer essa adequação. Uma delas, eu acho que todo mundo aqui sabe, que é a vedação de novos RPPS, né? Que falava dentro da 464 sobre a sua instituição, e daí virou, infelizmente, uma letra morta dentro da portaria sobre instituição, tá? Então, com base na emenda 103, que ocorreu lá em 2019, certo? Nós fizemos já uma discussão dentro da Secretaria de Previdência, certo? Dentro da minha coordenação, para a separação de toda a 464, do que a emenda 103 ela falava, para trazer para dentro da portaria, ou seja, já era uma demanda dentro da Secretaria, já estava sendo providenciada de alteração, de adequação da 464, tá? Então, nós fizemos a separação de toda a portaria, certo? Com as sugestões de alteração, com as sugestões de adequações, decorrente até da emenda 103, certo? Dado essas sugestões da Secretaria, daí surgiu a necessidade da implantação ali da comissão, através lá do CNRPPS e também do CONAPREV, tá? Então, nós temos ali a divisão do conteúdo, que foi toda elaborada, toda a divisão de conteúdo, dos capítulos, vários capítulos que a gente tem, anexos, né?
que estão junto, instruções normativas também, tá? Então foi tudo de forma separada o conteúdo para abordagem dos assuntos dentro da comissão, tá? Então nós elaboramos ali essa divisão de conteúdo para fazer um planejamento de qual assunto a ser abordado até então. Então o que eu vou passar para vocês nas reuniões aqui, tá? É que cada reunião dessa ela teve um assunto a ser abordado, a ser apresentado, tá? Justamente ali para discussão de ideias, né? Não somente trazer aqui o papel da SRPPS como regulador, fiscalizador e orientador, mas como também o papel de fiscalizado, né? Como o papel de quem está ali na linha de frente, né? Tocando a mão na massa para resolver os problemas da Previdência, que às vezes nós como órgão fiscalizador não sabemos como é que está sendo o procedimento. Então a gente precisa dessa sensibilidade, né? A gente precisa ter esse tato ali maior com o RPPS para saber do que ele está precisando, tá? Então, já ali nessa primeira reunião, certo? Já houve ali uma discussão inicial sobre taxa de juros, tá? Que houve ali, né? Há uma preocupação muito grande por parte dos RPPS com a queda da taxa de juros, né? Foi uma implantação que ocorreu lá em 2018, tá? Falando sobre a ETTJ, né? Que é a estrutura a termo da taxa de juros, tá? Que ela vai ser a média dali dos 5 anos. Então, como a gente ainda teve, dentro desses 5 anos anteriores ali a 2018, com a taxa de juros muito alta, né? Mas ao decorrer desses anos até atualmente, estamos em queda livre praticamente, né? Então, a preocupação é muito grande, porque diminuindo a taxa de juros, aumenta o nosso passivo. Então, a gente já teve essa discussão ali na primeira reunião e estendemos para a segunda reunião, onde ficou somente o assunto taxa de juros a ser considerado, tá? Então, começou-se ali a discussão, houve a apresentação das associações, né? Ideias elaboradas ali pelos gestores de RPPS, né? Pelos os representantes ali dos conselhos também, tá? E entramos ali num consenso dentro da comissão em que a gente poderia utilizar a mesma norma, né? A mesma ideia normativa ali da Previc, que é utilizar um corredor de taxa de juros, né? Com limite superior e limites inferiores. Wilson, mas seria necessário esses limites, né, para estabelecer? Sim, é necessário, porque a gente pode ter oscilação para ter um parâmetro mínimo, que seria o limite inferior, né, para ninguém fazer menos do que aquele limite inferior, e um limite superior que somente pode ser utilizado caso o RPPS cumpra, né, faça o seu trabalho, tá? Porque a gente também sabe aqui, falando um pouquinho de justiça, né? A gente não pode penalizar alguns RPPS que cumprem ali, que vão atrás da taxa, né, de 6%, que batem sua meta atuarial, e ele não pode ser penalizado em utilizar uma taxa de juros menor do que sua carteira, né? Porque ele está conseguindo bater a meta, ele está fazendo sua gestão ativa dos seus investimentos, e ele não pode ser penalizado com a taxa de juros a menor. Então acreditamos que estabelecer um limite superior, né, um limite superior, um teto dentro de um corredor, é o suficiente para ele fazer isso. Wilson, mas como se dará a utilização desse limite superior? Vejam, nós temos aqui, coloquei aqui para vocês a condição de utilização desse limite superior, estabelecido em 3 pontos. Primeiro ponto, e mais crucial, né, bater a meta atuarial, tá? Nós temos hoje a ETTJ de 5 anos, em média, tá? Nós estabelecemos o ponto, você tem que bater pelo menos 4 dos 5 anos. Wilson, como assim? Estabeleci desses 5 anos que eu tive, 5%, 4%, 5%, 4% e 6%, dentro desses 5 anos. Dentro de 3 anos eu bati a meta. E aí, como é que eu fico? Você só poderia utilizar ali 75% do limite superior, tá? Ou seja, dentro desses 5 anos, eu bati a meta em 4, você utiliza 100%. Dentro desses 5 anos, eu bati a meta em 2, você só vai utilizar 50% do limite superior, tá? Do corredor. Ou seja, com parcimônia,
Não é também, se tem limite superior, se eu deixasse somente o limite superior sem nenhuma condição, a gente sabe o que ia ocorrer, né? Todo mundo ia para o limite superior e ninguém ia trabalhar quanto a isso, tá? Outra condição, certo? É incentivo ao programa de gestão, né? Que é o Progestão, tá? Então, quem aderir ao Progestão vai ter ali um percentual a mais, né, a ser utilizado do limite superior. Wilson, como assim? Eu tenho 100% lá do abatimento da meta, eu posso utilizar um pouquinho a mais, não dos 100%, mas se eu tenho hoje 50%, eu bati 2 anos de meta, então eu tenho 50%. Aderir ao Progestão, tenho 52% desse limite superior, vai estar tudo estabelecido em portaria, tá? E outro ponto crucial também, certo? É o mínimo de valor em carteira. Como assim? Não tem o porquê eu ficar estabelecendo condições para a taxa de juros se eu não tenho um ativo garantidor, tá? Se eu não tenho um ativo suficiente para estar colocando dinheiro no mercado e estar obtendo a minha rentabilidade. A gente está falando aqui de um processo de capitalização, gente. O que é necessário no processo de capitalização? Acumular, investir para depois pagar. Então, se eu não tenho dinheiro acumulado, não tem como eu estar utilizando uma taxa de juros para estar capitalizando ali o meu ativo garantidor, tá? E indicando um limite superior, indicando uma taxa de juros a maior. Então, vai ser a taxa de juros do mercado, uma estabelecida, pode ser até a menor, caso ele não tenha o valor mínimo, né, que está estabelecido até na 3922, que é o valor, se não me engano, de 10 milhões, em caixa. Tá? Então vai ter um valor mínimo para conceder ali ele a utilização desse limite superior. Wilson, mas isso pode penalizar alguns menores? Talvez, mas o estabelecimento de um ativo garantidor, de um limite para você ter ali a alocação de investimentos é necessária, tá? Justamente para você ter também acesso a melhores taxas de juros, né? Porque não adianta eu ter só 1 milhão em caixa, só que eu não tenho acesso aos melhores investimentos, só vou ter acesso a pequenas taxas de juros ali, eu não tenho como ter acesso a outro tipo de investimento, né? O pessoal gostava de chamar aí de investidor qualificado, né? Outras nomenclaturas, mas você não vai ter acesso a melhores investimentos não tendo o valor em caixa, tá? Então, acredito que isso seja necessário. Então, para o estabelecimento do limite superior, para utilizar em cálculo atuarial, essas 3 condições, certo? Daí eu mostro aqui para vocês como é que ficaria, né, esse corredor da taxa de juros, tá? Nós temos aqui a azul mais escuro, que é a do meio, o valor da taxa de juros da ETTJ, desse exercício, certo? Essa azul mais clarinha ficaria aqui com o limite inferior, ou seja, é o mínimo a ser utilizado, tá? Com os mesmos moldes da Previc, só que o nosso limite superior, ele é um pouquinho maior do que é o da Previc, tá? Então, essa linha verde seria a nova taxa de juros, que poderia ser utilizada até o máximo, certo? Ela não ultrapassaria este valor, tá? Então, este corredor, entre o azul escuro e o verde, seria utilizado nas avaliações atuariais, dado como ocorre ali, né, a gestão de ativos do ente federativo, ou do RPPS, desculpa, tá? Utilizando ali, conforme a gestão que ele faz, certo? Ele vai utilizar na avaliação atuarial. Aí, Wilson, eu tenho um aqui para vocês, acho que de experiência que a gente viu, tá? A gente viu um ente federativo que dos últimos 5 anos ele teve rentabilidade até negativa. Tem como um RPPS utilizar numa avaliação atuarial o limite superior? Não tem condições, né? Ele não está cumprindo o meta atuarial. A gente sabe que foi difícil agora nesse período de pandemia, mas o período antes da pandemia, né, não tem explicação, tá? Não tem explicação. Então, esse RPPS, com esses 5 anos que nenhum bateu a meta, ele não tem condições nenhuma de utilizar o limite superior, tá? Ou seja, ele vai ficar da azul escuro para azul claro ali, nesse corredor menor, certo? Bem, isso, primeira e segundas reuniões, pessoal, isso daí foi
mais de 5 horas de discussão dentro dessa taxa de juros, tá? Daí a gente vai partir para a terceira reunião, que daí a gente pulou para outro tema espinhoso, plano de amortização, né? E plano de amortização se inclui o quê? Prazo, pagamento de juros, né? Como vai se dar ali os pagamentos dos benefícios, se há déficit de benefício concedido, se há déficit de benefício a conceder, como é que vai se dar todo esse planejamento de pagamentos ali desses déficits que aparecem, tá? Então, dentro ali do plano de amortização que a gente teve, né, muitas discussões falando de prazo, né? Outras discussões falando muito dos juros do exercício a ser pago, tá? Acho que foi uma unanimidade lá, dentre os representantes de RPPS e as associações, a questão do pagamento dos juros, né? Então, a gente levou alguns pontos lá, mas nenhum deles, né, abrindo mão do pagamento de juros. Porque, gente, se a gente tem um valor, né, a ser pago, necessário ainda mais para pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões, a gente não tem como ficar só postergando a dívida, né? Infelizmente, a gente tem que chegar no momento e pagar, tá? E hoje a gente só deixando a dívida para frente, né, deixando ali no colo da outra gestão, que alguns fazem, isso é preocupante, tá? E então, assim, a priori a gente não conseguiu estabelecer uma proposta que aliviasse até então, né, que aliviasse a questão do pagamento de juros. Entretanto, né, dessas propostas que vieram nessa segunda reunião, já foram apresentadas dentro do Conselho. Só que não teve que eu vou falar para vocês mais à frente das impressões que o Conselho teve sobre essas propostas, né? Mas eu vou passar para vocês mais ou menos como é que ficou, né? A gente voltava aquele prazo de 35 anos, dentro dessa segunda reunião, né? Os juros continuaria da mesma forma, 1/3, 2/3 e 3/3 a partir do pagamento mínimo dos juros da dívida, tá? Só que somente para os juros da dívida do benefício a conceder. Para benefícios concedidos, caso exista déficit, tá? Eu tenho a minha provisão matemática de benefícios concedidos e não tenho ativo garantidor suficiente, certo? Eu tenho que pagar pelo menos os juros desde a primeira parcela, os juros dessa dívida, porque essa dívida já deveria estar em caixa. A gente está falando aqui de provisão de benefício concedido, a gente está falando de aposentadorias ou pensões. Se eu fechasse agora o meu instituto, esse valor já deveria estar em caixa para suprir a necessidade de pagamentos de benefícios de aposentadorias e pensões, tá? Então, para os benefícios concedidos, o pagamento de juros se faz necessário. Ah, Wilson, mas quanto ao conceder? Ele ainda vai aposentar lá na frente, ele ainda vai ter um tempo ainda de capitalização. Esse sim a gente pode dar a velha, entre aspas, colher de chá, né? Ali sim a gente pode trabalhar com um pouquinho mais de tempo, porque eu vou ter o tempo de acumulação, eu posso ganhar no mercado esses valores e posso dar uma aliviada no meu caixa na parte de alíquota suplementar ou aportes periódicos, tá? Enfim, dessas propostas, né, a proposta de prazo, né, ela veio como mais restritiva, né, excluindo-se aquelas propostas de sobrevida, tá? E limitando também a questão da duração do passivo, certo? Como assim, Wilson? Eu tinha uma duração do passivo que ele me dava ali mais de 40 anos, né, de pagamentos, de pagamentos para um plano de amortização. Esse valor se limitava ali a 35 anos, tá? Essa foi a proposta que saiu dentro da comissão, tá? Também a questão do limite do déficit atuarial, certo? Que é chamado LDA. Quem o fez uso desse LDA, a gente traria de volta, né, para que ele não utilizasse mais, suprimir a questão do LDA, visto que foi uma unanimidade dentro da comissão que isso atenta contra o artigo 40 da Constituição Federal, né, que é equilíbrio financeiro e atuarial, tá? Então, quando a gente tem um déficit a ser apurado, quando a gente tem um valor necessário a ser pago, ele tem que ser suprido. Então, eu conceder ali um valor do limite do déficit a não ser pago, eu vou estar ferindo
principalmente ali, né, o artigo 40 da Constituição. Tá? Então, ferindo isso, uma portaria ela não pode ir contra, tá? Ela não pode ir contra a Constituição Federal, a Constituição é maior. Tá? Então, foi unanimidade também, certo? A questão da supressão do limite do déficit atuarial. Tá? E também, certo, a transferência de responsabilidade de pagamento das obrigações como forma de equacionamento. Uma das ideias era acabar com essa questão, tá, de uma alíquota que tem um valor, que é isso, aquilo, outro. Mas sim, que ela pode ter, porque hoje, se a gente pensar o seguinte, planos de amortização em alíquotas suplementares, eu preciso de uma base de cálculo. Wilson, mas essa base de cálculo, eu posso colocar hoje em cima dos ativos, posso colocar em cima dos benefícios dos inativos, eu posso colocar em qualquer outro ponto. Você poderia colocar, se eu não me engano, na 464, ela restringiu somente a contribuição dos ativos, né? Somente a contribuição dos ativos, das alíquotas suplementares. A ideia que se teve dentro da comissão foi suprimir essa parte. Mas, entretanto, garantir o valor de pagamento do plano de amortização. Como assim? Eu estabeleço um plano de alíquota suplementar, vamos supor de 10%, certo? E eu tenho que garantir aquele valor monetário dentro do plano de amortização. O meu plano de amortização com a base de cálculo da remuneração dos ativos e inativos está dando ali 10% em cima disso, 10 milhões. Tá? Então, esses 10 milhões têm que ser garantidos. Wilson, mas aí conforme o decorrer do ano, só foi repassado pela base de cálculo 9 milhões. Teria que ter a responsabilidade ali do ente federativo complementar o valor. Tá? Porque o que eu tenho que garantir aqui, pessoal, é o pagamento do plano de amortização. Certo? Então, eu tenho que garantir o valor monetário. Tá? Seja ele por alíquotas, aportes periódicos ele já vai estar garantido, né? Mas o de alíquotas, como ele é uma base de cálculo, entre aspas, incerta, né? Porque pode ocorrer óbitos no meio do ano, pode ocorrer outros eventos no meio do ano que possa atrapalhar a minha base de cálculo, né? Eu tenho que garantir o valor monetário. Tá? Então, a garantia do valor monetário, certo? Para definir o meu plano de amortização. Wilson, se der um valor maior, melhor para o RPPS. Tá? Melhor para o RPPS. Certo? Mas a garantia do valor se faz necessária. Porque, gente, qual o problema maior da não garantia do valor? Quando a gente estabelece as alíquotas suplementares e faz lá a parte do plano de amortização, muitos atuários que estão aqui sabem que a gente estabelece uma provisão ali de base de cálculo. A gente estabelece um valor de base de cálculo que vai incidir as alíquotas suplementares. E os valores ali dependem, né, do andamento dessa base de cálculo. Certo? Eu não estou garantindo nenhum valor de pagamento. Eu só garanto uma alíquota de incidência que vai incidir em cima de uma base de cálculo que vai ter um valor esperado. São todos valores esperados. Mas não é garantido nenhum valor específico. O que eu estou trazendo para vocês? Garantir o valor específico para o RPPS. Tá? Em qualquer insuficiência, infelizmente tem que ser aportado pelo ente federativo. Se eu tive lucro dentro dessa base de cálculo, melhor para o RPPS, melhor para o ente federativo que pode manusear ali um pouco mais as suas alíquotas suplementares ou até alíquotas de custo normal. Tá? Mas se eu não atento, né, para essa parte de garantia de valor, o que eu posso fazer hoje? Um plano de amortização aqui, e no outro ano aparece outro déficit. Por quê? O que eu estabeleci de plano de amortização, né, que era ali eram 10 milhões de repasse, tá, de contribuição suplementar, só foi repassado 9 milhões. Ou seja, surgiu mais 1 milhão de déficit. E eu não sei de quê. Não, foi a insuficiência de pagamento por causa da alíquota suplementar que incidiu na sua base de cálculo que teve oscilação. Tá? Então aí o prefeito se pergunta, acabei de estabelecer um plano de amortização, paguei um valor X e apareceu outro déficit. Né? Fica todo mundo sem saber o que fazer. Então, estabelecer esses valores, certo? O valor monetário
dentro do plano de amortização, seja ele em alíquota suplementar ou aporte periódico, se faz necessário neste momento. Tá? Isso foi uma unanimidade, levamos para o conselho também. Tá? Da quarta reunião, certo? A gente entrou mais nas hipóteses e premissas do cálculo atuarial. Tá? E daí a gente entrava com a idade de entrada no mercado de trabalho, né? A gente falou também sobre a questão das tábuas biométricas, né? Houve até uma sugestão de modificação da tábua, tá? Que hoje está em IBGE, para uma tábua que hoje a gente chama de BR-EMS, né? Que é a tábua da SUSEP. Não foi aceita essa modificação, a gente ainda não sabe como é que vai ficar a questão da construção da tábua do IBGE, visto que era para a utilização do INSS, né, para cálculo lá, dos benefícios de aposentadoria. Tá? A gente conversou também sobre a composição do grupo familiar, certo? Conversou sobre o relatório de aderência das análises das hipóteses. Tá? Esse é um dos mais importantes. Né? Esse relatório, gente, ele é complicado para alguns RPPS de pequeno porte. Né? Porque a gente faz ali os testes de aderência, atuários que estão aqui no público aqui, eles sabem o que eu estou falando, tá? E vocês, gestores da RPPS, podem procurar seus atuários e perguntarem como é que faz, né, com um teste de aderência com um RPPS de pequeno porte. Como é que eu vou pegar uma massa de 500 pessoas e indicar, ó, essa daqui é uma tábua biométrica que cabe dentro dessa população? É muito complicado, tá? É muito complicado. Não tem condições de você estar estabelecendo premissas arrojadas, ou até, como é que a gente pode chamar, conservadoras, dentro de um RPPS de pequeno porte. Então, esse relatório de análise das hipóteses, a gente imagina em estabelecer ali um pouquinho mais de flexibilidade quanto ao envio para os RPPS de pequeno porte. Aí, Wilson, então a gente não vai se fazer necessário o envio ou a produção disto, tá? O envio nos parece que sim, mas quanto à produção, tá? Quanto à produção, ela sempre vai se fazer necessário. Como assim, Wilson? Eu vou produzir, mas não vou entregar? Seria mais ou menos isso, tá? A flexibilização mediante ao não envio. Ah, Wilson, então o que é que eu vou fazer? Vou guardar dentro de uma gaveta e nunca mais olhar? Não, você vai estudar, vai mostrar para o seu conselho, né, para aprovar todas as premissas que você está utilizando no seu cálculo atuarial. E daí, caso a secretaria solicite, né, você já tenha o documento em mãos para fazer ali a disponibilização para a secretaria estar dando uma analisada, certo? Porque isso é um requisito, né, do nosso cálculo atuarial, certo? Ele tem que estar disponível quando solicitado, tá? Então, o envio, que pode encarecer mais, né, o serviço ali do DRA para os entes menores, ou até a questão da não adequação, certo, do cálculo atuarial, ele se faz necessário, ao meu ver, e ao ver também da comissão, essa flexibilização. Tá bom? Quanto à quinta reunião, daí nós tivemos aqui os nossos maiores debates, né? Hoje nós temos ali um documento não, uma norma, tá? Chamado NBC TSP 15, que é a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, tá? Que fala sobre os métodos de financiamento que devem ser utilizados em avaliações atuariais, tá? Acho que vocês gestores aqui já pegaram, gestores, conselheiros que estão aqui, atuários, tá? Já pegaram a avaliação atuarial e foram investigar ali como é que estava se dando ali o processo de capitalização, o processo de desenvolvimento das alíquotas de contribuição, tá? Esse processo de desenvolvimento da alíquota de contribuição, ele é definido em cálculo atuarial. Definido em cálculo atuarial mediante um processo, né, mediante um método de financiamento de capitalização. Como eu vou acumular o recurso para depois realizar o pagamento? Ele vai me definir uma alíquota que vai trazer o equilíbrio entre a contribuição e o benefício.
Só que essa norma, ela estabelece que somente um método de financiamento pode ser utilizado. Tá? Hoje a gente tem mais ou menos 5 a 6 métodos, tá, de financiamento que podem ser utilizados na avaliação atuarial. Tá? Mas para a contabilidade do ente federativo, deverá ser somente um. Tá? E isso daí é o que vai causar mais transtornos na avaliação atuarial, certo? Do que vocês vão enfrentar daqui para frente, certo? E isso é uma determinação que vai ser cobrada pelos tribunais de contas, tá? Tribunal de Contas da União já está solicitando, né? Como há essa, como é que a gente pode chamar, padronização de auditoria entre os tribunais de contas, né? Talvez tribunais de contas do Estado que já se sensibilizaram com essa nota, tá? Não estou falando aqui para vocês, ele vai adotar o mesmo estilo de auditoria. Pode ser que sim, mas tem outros tribunais de contas que já estão se sensibilizando pela causa, com atuários no quadro, que não concordam com tal norma. Tá? Então pode ser que eles não cobrem, mas pode ser que sejam determinados vir a cobrar daqui para frente. Porque estamos falando aqui de uma norma, né, nacional. Tá? Essa norma, ela é advinda de uma norma internacional. Se eu não me engano, acho que vocês acompanham as lives da Diana, né, do Ottoni, né, que é a IPSAS 39, que é de benefícios a empregados. Então, essa norma internacional compôs, a NBC-TSP 15 foi elaborada em cima dela e cobrada aqui dos entes públicos brasileiros. Tá? E daí, hoje, a gente vai ter somente esse método de financiamento para a contabilização. Vou falar devagar para vocês, porque é somente para a contabilização. Wilson, então quer dizer que na minha gestão eu posso estabelecer qualquer tipo de financiamento? Isso foi o que foi definido na comissão. Não travar somente o método de financiamento, né, para ser executado dentro da gestão administrativa do RPPS. Ele poder utilizar ali qualquer método de financiamento que seja mais adequado para ele e para o ente federativo, né, se faz necessário. Tá? Então, dentro da comissão, foi indicado que a utilização de outros métodos de financiamento dentro da gestão administrativa, entretanto, para a contabilização, seria determinado o método de financiamento que está estabelecido na nota. Tá? Então, isso eu acredito que irá impactar. Os atuários, eles vão ter que se adequar a tal norma, certo? E fazer a demonstração para vocês gestores, para vocês não ficarem perdidos na hora ali do relatório de avaliação atuarial. Por que tem 2 resultados? Esse resultado aqui é o que você vai estar produzindo dentro do seu RPPS. Esse outro resultado é para a questão de transparência, né, da contabilidade. Tá? Tem que fazer essa diferenciação. Tá bom? Também, aí na 6ª reunião, que eu trago para vocês, foi das impressões ali do Conselho Nacional dos RPPS. Tá? E o que a gente já teve de impressões? Quanto ao plano de amortização, a gente teve que estabelecer outra proposta. Tá? Como eu falei anteriormente, aquelas propostas de travar em 35 anos, questão de pagamento de juros, né? Eles não gostaram muito da proposta da comissão, que voltou a ser discutida dentro dela. Tá? Então, o que tinha dentro da comissão, da parte de plano de amortização, voltamos a discutir tudo isso dentro da comissão. Wilson, e a taxa de juros? Parece que a taxa de juros, eles aprovaram. Tá? Então, ocorre que provavelmente no próximo ano, nós já teremos ali o corredor da taxa de juros a ser utilizado. Tá? Na próxima portaria de taxa de juros está definida na avaliação, vocês já vão ter ali a questão do corredor da taxa de juros. Tá? Ou seja, nessa consolidação de normas, acreditamos que já aprovamos ali a mudança normativa da regra e vai haver essa questão da utilização, do corredor, tudo isso bem definido. Tá? Quanto também ao relatório de análise das hipóteses, não tive tanto, como é que eu posso dizer,
resistência quanto ao conselho, tá? Eles acreditam que a flexibilização se faz necessária também, né? Que às vezes para alguns RPPS menores é muito pesado, administrativamente falando, né? Quanto aos documentos que devem ser enviados, tá? E também, por fim, né? Houve uma necessidade aí, quando a gente fala de segregação de massa, uma adequação, uma demonstração, né? De um plano, né, que foi demonstrado ali por um dos membros da comissão, de como equacionar o déficit, trazendo ali servidores para dentro, tá, mantidos pelo Tesouro do ente federativo. Tá? Como assim, Wilson? A gente sabe, né, que o equilíbrio financeiro atuarial veio decorrente da emenda 20 de 1998. Tá? Então, de 88, né, da Constituição, da elaboração da Constituição até a emenda, nós temos ali um intervalo de tempo muito grande de servidores públicos que ingressaram, né? E somente em 98 foi que ocorreu a inclusão do equilíbrio da necessidade de equilíbrio de financeiro e atuarial, né, dentro de um RPPS. Ou seja, quem ingressou antes de 98 não tinha essa obrigação, né, de ter esse equilíbrio de contas. Somente após a emenda 20 é que há essa necessidade contributiva para fazer a acumulação e pagamento a posterior. Ou seja, tudo que for de responsabilidade antes de 98 ficaria a cargo do ente federativo. Wilson, mas isso ficaria muito pesado talvez para a prefeitura, para o governo do estado? Provavelmente. Mas tudo é questão de estudo. Tá? Essa proposta já existe dentro da 464, certo? E seria melhor defini-la dentro da portaria para os entes, né, se utilizarem melhor desta opção. E isso ia, consequentemente, reduzir o déficit atuarial. Tá? Essa discussão, quando ocorreu, foi justamente por conta do déficit atuarial que aparecia nas avaliações atuariais. Por isso, houve essa proposta, levamos para dentro do conselho, só que houve essa resistência. Tá? Havendo essa resistência, a gente tem que elaborar ali estudos para demonstrar, né, o ganho que dará para o ente federativo dessa proposta. Certo? Então, essa proposta ainda está para ser elaborada, ela já está pronta, a questão da norma, os textos legais, só que a gente tem que fazer o estudo atuarial para realizar essa demonstração. Tá? Não posso dizer para vocês aqui de antemão que vai constar lá dentro da portaria 464. Não, eu não posso dizer isso. Mas que foi apresentado e eles acharam que necessitavam de mais estudos, né, de apresentação de estudos, né, é isso que a gente está trabalhando neste momento. Tá? Essas foram as impressões que a gente teve nessa sexta reunião. E dado essas impressões, né, ocorreu que tivemos ali que voltar à discussão do plano de amortização e viemos com outra ideia, né, que é o seguinte: para o estabelecimento de prazos, tá, estabelecer ali uma data fim para todos os planos de amortização, dado que a gente teria um custo de transição. Como assim, Wilson? Esse custo de transição que a gente tem hoje, dada a implantação de várias reformas, tudo isso, certo? Seria um pagamento de todas as dívidas até 2060. Tá? Ou seja, eu teria até 2060 para pagar todo o custo de transição, certo? Que tem de benefícios hoje. Todos os servidores, tudo o que a gente tem hoje, acabar com esse custo de transição, né, que daqui a uns 40 anos a gente não tem mais ninguém com integralidade e paridade. Né? A gente já perdeu essa integralidade e paridade lá em 2003, mas tem muita gente que ingressou antes de 2003. E dado esse custo de transição, certo? Encerraria-se ali em 2060, com todos os benefícios pagos, tá? E com novos servidores, com benefícios provavelmente menores, né? Com outros tipos de concessão de pensão, tá? Pagar esse custo de transição todo até 2060, certo? E outra proposta que vai ser elaborada ainda pela comissão para apresentação dentro do Conselho Nacional
seria a questão dos juros. Flexibilizar, né, a parte dos juros a serem pagos dos planos de amortização para quem realizou a reforma da Previdência. Tá? Então, quem reviu ali seu plano de benefícios, né, as regras de elegibilidade, dá ali, né, uma flexibilizada no pagamento dos juros. Em vez de ser 1/3, ou ser 1/5 ou 1/4 do pagamento de juros até completar, né, anualmente ali 4/4 ou 5/5. Tá? Então, para quem realizar a reforma da Previdência, dar essa flexibilizada no pagamento de juros. Né? Então, assim, vai incentivar muitas prefeituras ali a estarem revendo ali, né, a questão da reforma da Previdência, que até hoje, né, não estão nem em discussão, em algumas. Tá? Certo? Então, há essas duas propostas que estão para serem elaboradas ainda e serem apresentadas. Acreditamos que ela vai ter ali uma boa aceitação, diferentemente da anterior. Tá? E só para lembrar, a questão dos juros, quando há, né, déficit em benefícios concedidos, é pagamento de 100%, tá? até acabar esse déficit da provisão do matemática dos benefícios concedidos. Certo? Porque essa daí é uma reserva prioritária. Já deveria estar em caixa esses valores. Tá? Dado isso, pessoal, a gente caiu na 7ª reunião para falar de compensação previdenciária, para falar de segregação de massas. Tá? E daí o que surgiu, né, para a gente foi um melhor entendimento de compensação previdenciária para compor o cálculo atuarial. Então, vai haver uma reunião agora, dia 13, né? Ia ser a reunião agora nesta quarta-feira, mas visto que a gente vai ter a reunião do CONAPREV e vamos fazer a apresentação, a gente postergou para o dia 13, tá? A reunião da comissão, certo? Então, a gente vai falar nessa próxima reunião de compensação previdenciária, né, com um dos fatos, o seguinte, tá? A utilização somente do valor real de compensação previdenciária. A gente tem, pessoal, aqui, em algumas avaliações atuariais, pessoas que já estão aposentadas, nunca contribuíram em outro regime previdenciário, somente no RPPS, e é colocado no cálculo atuarial, né, esse valor de Comprev a receber. Isso não pode ocorrer. Né? Não pode ocorrer. Tá? Então, somente o valor real a ser utilizado em aposentadorias. Wilson, mas existem pessoas que foram solicitadas, mas ainda estão em período de análise. Tudo bem, esse daí é aceitável, mas não é aceitável uma pessoa que foi até declarada sem tempo anterior, ela tem um valor de compensação. Eu não tenho valor anterior, como é que eu estou calculando um valor de compensação para essa pessoa? Tá? Isso daí é preocupante. Isso pode aumentar os danos ali, diminuir os valores do passivo da nossa avaliação atuarial. Isso não pode ocorrer. Tá? Então, vai ter que o RPPS ter uma gestão ativa do Comprev. Tá? Correr atrás do Comprev, pessoal. Porque se eu não tenho ali o contrato firmado, se eu não tenho os valores, se ele não está nem em análise, eu não tenho como realizar uma utilização. Tá? Então, o RPPS vai ter que ter essa gestão ativa aí da compensação previdenciária. Tá? E da segregação de massa, né, o que foi bem pontuado para a gente foi a questão do tempo de resposta da SPREV quanto a alguns requerimentos. Né? Isso, infelizmente, está ocorrendo, né, com vários requerimentos que a gente vem recebendo. Redução de plano de custeio, revisão de segregação de massa, implantação, desfazimento. E isso demanda tempo de análise. Tá? E isso faz com que a nossa secretaria ela faça ali um brainstorm dentro da coordenação para rever os seus procedimentos e estabelecer ali um tempo. Tá? Então, estamos conversando dentro da secretaria sobre isso, para em vez da gente colocar em uma norma, a gente rever os nossos processos de análise. Tá? Então, dado que não temos hoje esse tempo mínimo a ser passado para o ente federativo de uma resposta, a gente revê o nosso processo de análise para tentar dar a resposta o mais rápido possível. Tá bom?
E outro ponto da segregação de massas também que falaram foi quanto aos benefícios em atividade. Porque é o seguinte, hoje a gente tem aposentadorias e pensões que são benefícios programáveis, tá? Mas o que não é benefício programável? É uma pensão por morte em atividade, é uma aposentadoria por invalidez, tá? Então, tirar dessa segregação esse custo, né? Esse custo desses benefícios em atividade seria necessário, tá? Porque esse custo que é definido, ele pode ser estabelecido como quase que um seguro, né, em outros regimes de financiamento, tá? Então, rever também essa questão de como se dá a segregação, visto que a gente tem benefícios programáveis e não programáveis, nos parece se fazer também necessário, tá? Quanto à última reunião que tivemos, acho que a oitava reunião, foi novamente para abordar os regimes financeiros e métodos de financiamento, tá? E daí houve ali, né, uma participação efetiva do IBA, né, que reviu alguns métodos de financiamento. Entretanto, eles acreditavam que a supressão da IN, da Instituição Normativa, né, era mais adequada do que rever uma padronização do método, né? Ter essa liberdade para o atuário escolher o método de financiamento e apresentar para o gestor, né? Definir a melhor forma de cálculo possível, dá esta liberdade. Só que a gente tem, pessoal, aí acho que uns 10 anos de experiência em que foi dada essa liberdade. Da 403 até a 464 de 2018, a gente teve esse período de liberdade. Só que, infelizmente, foi liberdade sem responsabilidade, né? Então, como ato de, entre aspas, irresponsabilidade, né, houve essa nova norma que pediu a padronização, que exigiu uma padronização, tá? E dentro da comissão, acreditou-se que continuar exigindo essa padronização se fazia necessário. Houve uma votação, não foi unânime, né? Haviam pessoas que prefeririam estar dada essa liberdade. Entretanto, a maioria, né, venceu em estabelecer essa padronização, tá? Então, como o estabelecimento dessa padronização foi decidido, né, nós fizemos dois métodos, aglutinamos o mesmo método, tá? O método de financiamento, que eu estou chamando aqui de agregado e ortodoxo, fizemos a unificação, tá? E quanto aos outros métodos de financiamento que constam na IN 04, aí eles careciam de uma padronização maior, né, para a utilização universal de todos os atuários, tá? Bem, pessoal, amanhã tem Conaprev, amanhã tem Conaprev, né? Vou apresentar novamente, aí eu já teria mais um slide aqui para vocês, né, para dizer impressões agora do Conaprev. Como eu não tenho, infelizmente eu vou ter que abrir para perguntas, tá? Então, eu fico agradecido, pessoal da Preprem, tá? Também gostaria de perguntas de vocês, sugestões também, pessoal, a gente está sempre aberto, né? Acho que associações fora da comissão estão dando suas sugestões, atuários também dão suas sugestões, né? Tivemos várias manifestações lá que trouxeram boas ideias, outras não, né? A gente está sujeito a isso quando está aberto a sugestões. Então, estamos aqui disponíveis, tá? Para o que precisarem, tá? Muito obrigado. Então, passamos às perguntas. Nós temos, acho que, vários profissionais aí, atuário, que podem fazer os questionamentos, nossos dirigentes. Seria bom dizer o nome e a cidade de onde é. Muito bom dia. Meu nome é Carlos Henrique. Eu sou daqui mesmo, de São José do Rio Preto. E eu sou conselheiro eleito pelos servidores municipais. Esse evento, ele é protagonizado principalmente por gestores, né?
E isso, de certa forma, acaba determinando a linguagem, inclusive o direcionamento das exposições. Feito essa localização, eu queria pedir permissão para dar um outro olhar, ou pelo menos tentar me atrever a dar um outro olhar a tudo que foi exposto aqui, e diga-se de passagem, uma bela apresentação. Meus parabéns pela apresentação. Mas, e aí eu não quero generalizar, não é? Eu queria então jogar a luz na situação que me autoriza, que é o Conselho de Previdência de São José do Rio Preto. Veja você a seguinte situação. Eu queria falar sobre o plano de amortização. Em 2013, o então Ministério da Previdência obrigou a Rio Preto Prev a fazer um plano de amortização, né? Foi obrigado. E foi uma brincadeira que foi feita, né? O prefeito, à época, acabou intervindo no processo, enfim. A alíquota suplementar foi de 2%, começou com 2%, e em 2040 seria de 50%, né? Uma brincadeira, né? O prefeito atual entrou logo em seguida e já fez alteração por 2 vezes. E todas as vezes ele faz no sentido de reduzir a alíquota suplementar, não é? Enfim, o plano de amortização feito em 2013, quando o déficit era de pouco mais de 700 milhões, não é? Encerrou agora uma etapa no início desse ano, depois de 7 anos, né? O déficit dobrou. Mais que dobrou, né? Hoje o déficit aqui em Rio Preto é de 1.563 bilhões, né? Ou seja, não é um plano de amortização, é um plano de aceleração do déficit atuarial, né? E aí, sinceramente, eu não vi essa preocupação na sua exposição. Claro, né? Como eu disse no início da minha fala, aqui é um espaço majoritariamente de gestores, né? Talvez, né, você não tenha, né, tido essa preocupação por conta desse público. Mas, por favor, né, ilumine esse modesto conselheiro que traz essa preocupação, tá bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Excelente. Vou até levantar aqui porque a pergunta foi espinhosa, né? Mas tranquilo, Carlos. Assim, a portaria 403, tá? Lá em 2008, certo? Vou fazer uma breve introdução aqui para você. Ela falava muito pouco sobre revisão de plano de amortização, sobre redução de plano de custeio, tá? Redução de plano de custeio, que eu falo para você, é visto o plano de amortização ou até uma alíquota patronal, né, do ente federativo, tá? No caso hoje, para regimes deficitários que nem o seu, né, deveria estar pelo menos 14%, tá? Então, na 403, à época, que era lá desde 2008, era muito simplificado o processo para você estar reduzindo o plano de custeio, né? Isso facilitava mais ainda o que você acabou de falar, que em 7 anos, né, eu só conseguisse postergar a minha dívida e, consequentemente, o que você falou, só aumentar o déficit atuarial, que sai de 700 para 1,5 bi, né? Então, visto que quando ocorreu lá a portaria 464, se eu não me engano, entre os artigos 50 a 60, há um rol de normas, né, um rol de dispositivos que falam sobre a redução do plano de custeio, né, que impede a redução, tá? E o que eu apresentei aqui para vocês foi justamente o quê? Quando eu falei de prazo,
é ter um prazo bem estabelecido. Antigamente a gente tinha um prazo estabelecido de 35 anos, que já estava ali, alguns em até 25 anos já de execução, só que os pagamentos que eram realizados, eles não tinham pagamento mínimo, né? E o pagamento que fazia, como você acabou de falar, o pessoal fazia de 2%, 1%, para chegar no último ser 50%, 80%, 90%, 100%. Tá? Isso aí é inadmissível, não tem o porquê. E quando eu falo de pagamento de juros daí, Carlos, é justamente requerer pagamentos mínimos, tá? Para que eu não faça com que só jogue a dívida lá para frente, né? Então, se eu estou pagando os juros da minha dívida, a dívida ou ela estanca ou diminui, né? Então, quando eu falo aqui, tem que ter o pagamento da dívida de pelo menos os concedidos, não teria ocorrido em 7 anos o que ocorreu com o seu ente, de ter dobrado, né, o valor da dívida. Tá? Então, somente em 2018, Carlos, que infelizmente veio a norma a ser revista. Então, a gente teve um intervalo de tempo aqui, até então, muito curto, né, para estancar essa sangria. Tá? Então, traduzindo aqui para você, certo? Traduzindo, tentando trazer para o seu mundo de conselheiro, peço mil desculpas aos conselheiros que estão aqui se foi muito técnico, tá? Porque quando a gente está falando de atuária, o conhecimento da portaria 464, ela infelizmente se faz necessário. E quando eu falo também da avaliação atuarial, que hoje, dentro da 464, Carlos, há uma responsabilidade muito grande para os conselheiros, certo? Que é de aprovação, né, do cálculo atuarial, que é de revisão das hipóteses que estão sendo adotadas. Tá? Tem, se eu não me engano, lá no artigo 4º ou 5º, um rol de dispositivos falando das responsabilidades dos conselheiros. Certo? Acho que eu fiz outras apresentações somente para conselheiros no site da ABPEM. Tenho apresentações lá e eu falo das responsabilidades dos conselheiros. Tá? Acho que eu fiz uma em Foz do Iguaçu que eu falei muito disso também. Certo? Então, os conselheiros hoje, né, eles são parte integrante do RPPS, certo? E tudo que eu falei aqui para você, de plano de amortização, segregação, tudo tem que ter a ciência dos conselheiros, tá? E voltando ao plano de amortização que eu falei para você, tudo que a gente está tentando colocar, fazer a revisão, é para justamente estancar essa sangria, para não ocorrer em 7 anos o que aconteceu com vocês, certo? Principalmente, Carlos, se a gente não tem um ativo garantidor necessário para pagar o que hoje já deveria ter sido acumulado, né? Por isso que eu falei para vocês e reforcei aqui, quando a gente fala de provisão matemática e benefícios concedidos, é todo os valores que já deveriam ter sido acumulados até o fim da vida de cada aposentado ou cada pensionista. Ou seja, aquela pensão que é de 5, 4, 3, 2, 6, 8, 10 mil reais de cada aposentadoria ou pensão, ela vai ser acumulada até o fim da vida, eu tenho uma provisão de pagamentos. Todas essas provisões de pagamentos, desses benefícios, certo? Já deveria constar no seu ativo garantidor. O que ocorre é que hoje não estão. E esse valor aí, ele é prioritário. É por isso que eu falei aqui, juros de pagamento para esses benefícios, para essas provisões, elas são prioritárias, ela tem que ter pagamento mínimo, ela já tem que crescer. Né? Pelo menos os juros tem que estar pagando, para justamente não acontecer o que aconteceu com vocês, de 700 passar para 1 bilhão e meio. Né? Não pode, isso não pode acontecer. Né? Isso infelizmente é só jogar dívida para a próxima gestão, joga dívida para a próxima gestão. Né? E o que acontece, os servidores lá na frente vão ficar todos na mão. Tá? Mas tudo que eu passei aqui, Carlos, foi justamente isso, para garantir os pagamentos do plano de amortização. Tá? Lógico que a gente tem que adequar também a situação orçamentária e fiscal, né, do ente federativo. Mas é uma dívida que deve ser paga e tem que ser paga. Tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, foi flexibilização, mas não tanto. Tá? Foi flexibilização na medida do possível, né, no panorama que hoje é encontrado nos entes federativos aí do Brasil afora. Tanto dos menores quanto dos maiores.
né? Para não ocorrer o que ocorreu em outras prefeituras do governo do estado, que estavam com um atraso de pagamento de benefícios de 3, 4, até 5 meses, né? Então, é isso que eu trago para vocês, para garantir o pagamento ali de benefícios de pensão e aposentadoria de todos os seus indivíduos, tá? Ok? Respondido, Cláudio? Ou Carlos, desculpa. Respondido. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia a todos. Meu nome é Márcia, eu sou do Instituto de Previdência de São João de Iracema e sou membro do Comitê de Investimentos. Eu gostaria de saber, há 2 anos nós estamos recebendo o valor do aporte, que é referente ao plano de amortização, que nós temos um déficit atuarial. Então, eu gostaria de saber, esse valor, ele pode ser, quando nós recebemos, ele pode ser aplicado junto com os valores recebidos ou das aplicações financeiras, ou ele deve ser aplicado separado? Não, ele pode ser aplicado junto, tá? A única separação que a gente tem, tá? É quanto à questão contábil, certo? Porque hoje a gente tem na LRF, né, e indicando o seguinte, que a secretaria ela vai dizer o que vale e o que não vale para limite de gasto com pessoal, né? Houve essa mudança agora na LRF, se eu não me engano, 2020 ou foi 21, me perdi aqui só qual o número, tá? Mas houve essa mudança, e quanto a essa mudança, existe uma portaria indicando o seguinte, que planos de amortização, tá, realizados em aportes periódicos, que nem o seu, né, eles têm que estar no mínimo 5 anos em aplicação, certo? Para não contabilizar como limite de gasto pessoal, tá? Ou seja, você pode aplicar junto, mas desde que você mantenha esse recurso em separado para garantir que ele não valha para dentro do limite de gasto com pessoal. Porque hoje, planos de amortização em limites, em alíquotas suplementares, ele já conta para dentro do limite de gasto do pessoal. Isso vai aumentar o percentual do ente federativo e vai indicar ali um problema fiscal, tá? Então, porque a nossa dúvida é, no momento da fiscalização, se o Tribunal de Contas vai estar observando isso. Por exemplo, nós aplicamos esse valor, se lá na frente a gente vai precisar desse valor, como que nós vamos ter o controle desse valor, né? A renda dele, então... Mas tudo bem, então. Obrigada. Não, posso complementar a resposta, sem problema, tá? O Tribunal de Contas vai estar de olho sim, tá? E uma das propostas também que está dentro da secretaria, mas não dentro da comissão, que a gente ainda está conversando, é quanto a diminuir esse prazo de 5 anos, que é um prazo relativamente extenso, tá? Já é uma proposta da coordenação geral, foi conversado também com o pessoal da coordenação de contabilidade, de estar diminuindo um pouco mais esse prazo, justamente para coincidir com o pagamento de benefícios que vocês necessitam, tá? Então, o que eu passo para vocês caso ocorra essa necessidade, converse com o atuário, certo? Para vocês elaborarem um plano de amortização, certo? Visto que você tem ali a provisão de pagamentos de benefícios de aposentadorias e pensões, para que coincida que você não utilize esse valor durante esse momento. Eu sei que é um intervalo de tempo muito grande, mas infelizmente para ele não contabilizar por limite de gasto pessoal, ele se faz necessário, tá? Tudo bem, muito obrigada. Mais alguém? Então vamos encerrar. Wilson Neto, nós queremos muito te agradecer, participação em nome da APPREM. Vamos aqui te entregar um mimo e pedir para que os nossos participantes, mais uma vez, com uma forma carinhosa, de prestar nossos agradecimentos, fornecer uma salva de palmas para você.